Lima, chamada de Má pela maioria, né? Então, eu conheci os óleos essenciais em 2018. Em 2018 foi a transformação, assim, da minha vida. Eu estava em um momento de um caos, de reconstrução, de a briga, né? Aquela briga que nós temos quando chegamos nos 30 anos, de identidade. Você sai daquela cabeça de adolescente, de jovem e entra em um mundo mulher. Você quer coisas diferentes. Tem umas expectativas diferentes, uma visão diferenciada do mundo após os 30 anos. Então, eu estava grávida em Recife, larguei tudo em São Paulo, fui para Recife, numa nova experiência ali com o meu marido. Só que eu estava grávida e eu fui com uma expectativa de trabalhar, de crescer, de mudança. Só que a mudança foi bem diferente. Então ninguém queria uma grávida para trabalhar, né? Não queriam me contratar. Eu passava muito mal. O lugar é muito quente, além de ser muito lindo, é muito quente, então eu passava muito mal. Eu não comia muito, eu não conseguia me alimentar, porque querendo ou não, gestante, naquela fase, naquele início de gestação, você tem muito enjoos, e eu não consegui me adaptar muito rapidamente ali com a alimentação do local, né? Era muito novo para mim. Então eu teve um dia ali que sem expectativa nenhuma, eu já não sabia o que fazer, vivia mal-humorada. Eu fui andar na orla da praia. E ali eu conversando com Deus, com o universo, né? Tentando me conectar com alguma coisa que me mostrasse um caminho. Tem momentos na nossa vida que a gente não consegue enxergar um caminho. Não conseguimos ver uma luz no final do túnel. E aquilo ali vai nos angustiando, vai nos entristecendo, vai nos mostrando somente um abismo, né? Vai se abrindo um abismo, porque você não consegue enxergar nada. Então ali eu conversando com o universo, eu perguntei, o que você quer pra mim? Eu não tenho expectativa nenhuma. Eu estou grávida, eu vim com uma expectativa totalmente diferente e estou desiludida da vida. Eu sempre trabalhei, né? Eu sempre fui uma pessoa ativa. Então, quando eu me vi naquele momento, somente vivendo um dia após o outro, não foi muito fácil. E eu não queria me aprofundar em um abismo mais profundo, mais escuro. Eu queria encontrar algo ali que realmente me mostrasse uma esperança, mesmo que fosse bem pequenininha. Porque a minha fé estava muito abalada por N motivos que já vinham acontecendo, né? Então eu vi do nada, eu enxerguei uma casa de produtos naturais e por curiosidade, eu entrei nessa casa de produtos naturais. E eu entrei, fiquei olhando, fiquei vendo ali as coisas, me admirando um monte de coisas legais, né? Falei, poxa, que legal. Aí a moça que estava no balcão, ela perguntou qual era a minha... o que eu ia procurar ali. Eu falei, eu não sei, eu só estou olhando, observando. E eu vi um frasquinho pequenininho ali na prateleira, com algumas especificações, né? E eu fui ler. E era um óleo essencial. E o óleo essencial, por incrível que pareça, era o lavanda que estava ali. E ela tinha alguns frascos de amostra, algumas amostras já abertas.
Eu abri e foi aquela explosão de cheiro da lavanda, aquele cheiro gostoso, floral, né? Aí eu fiquei encantada com aquele cheirinho. Foi apenas um cheirinho ali. Eu fiquei encantada com aquele cheirinho. Eu comecei a ler as especificações que tinha ao lado, falando da lavanda. E eu comecei a me encantar, meus olhos começaram a brilhar. Eu falei, o que é isso, né? Aí ela me explicou que era um óleo essencial. Nunca tinha ouvido falar sobre o óleo essencial. Eu trabalhei na enfermagem 10 anos na área da saúde e nunca tinha ouvido falar sobre o óleo essencial. Não somos muitos ensinados ali, né? Dentro do hospital, dentro da área da saúde, ali na faculdade, né? Falando sobre os óleos essenciais ou sobre a naturopatia, que veio bem depois, eu conheci bem depois. Que eu saí da área, eu conheci a naturopatia. Então, os óleos essenciais, eles foram a transformação do autodesenvolvimento na minha vida, onde eu me redescobri, me reinventei, me reconstruí e principalmente recomecei do zero. Até hoje. De verdade, até hoje. Muitos chegam em mim e falam, mas Maria, por que você fez faculdade tal, faculdade Y, faculdade X e não exerce? Agora você está encantada com os óleos essenciais? Sim, não só encantada, mas é um frasquinho assim, onde eu encontro poderosas gotinhas. São milagrosas? Não, não são milagrosas. Depende de mim ver a transformação. Porém, foi através dos óleos essenciais que muita coisa mudou. Muita coisa se renovou. A minha cabeça, a visão de mundo. Cuidar de quem você ama. Cuidar das pessoas que você ama. Os óleos essenciais só vieram para agregar na minha vida. Só que aí, qual era o grande problema naquela situação, né? Dos óleos essenciais? Eu tinha que comprar sempre. Sempre estava comprando 1, 2, 3, 4. E naquele momento eu estava desempregada. Só o meu marido que sustentava, né? Segurava todas as contas. Eu falei, e agora? Se eu tenho uma dor de cabeça, eu preciso comprar um óleo essencial. Se eu estou com náuseas, aí eu preciso comprar outro óleo essencial. Se eu estou estressada, aí eu compro outro óleo essencial. Não são todas as pessoas que têm um poder aquisitivo, porque o óleo essencial ele não é barato. Só que, aquilo começou a me incomodar. Como que eu faria? O que eu posso mudar pra mim? E eu comecei a fazer algumas misturinhas. Um óleo essencial. Ah, olha só, esse serve pra isso. Esse óleo serve pra aquilo. Então eu comecei a fazer algumas misturas. O cheiro no final era horrível. Nossa, o que era aquilo? Mas o resultado era excelente. E eu comecei a estudar a aromaterapia. Caí de cabeça na aromaterapia. E eu fui estudar também todo o processo olfativo. Toda a cadeia olfativa, né? E ali eu fui descobrindo como potencializar um óleo essencial com outro, como fazer a formulação, a junção de uma sinergia com um odor melhor, que fosse agradável ao meu olfato, sem perder óleos essenciais. Porque tinha óleos essenciais que eu usava todos os dias, mas tinha aquele que de vez em quando eu pegava ele.
Não que o seu óleo essencial vá vencer daqui 6 meses. Porém, ficava lá de escanteio, ficava de canto. E eu não queria deixar as minhas gotinhas poderosas ali, isoladas. Eu queria fazer uso deles. Quando eu descobri o poder da sinergia no meu lado físico, mental e vibracional ao mesmo tempo, eu falei, pronto. Era exatamente isso que eu estava procurando. E eu comecei a ensinar. Comecei a estudar as notas olfativas. Foi quando eu vi que eu poderia criar as minhas próprias sinergias aromáticas terapêuticas. Por que que eu ia ficar comprando sinergias prontas se eu poderia fazer a minha própria sinergia para o que estava acontecendo naquele momento, para a minha dor daquele momento? Então eu parei de ser refém de sinergias prontas, né? Nisso, eu comecei a ter clientes para atender, porque amiga ia indicando para outros amigos. Comecei a ter uma visão diferenciada em relação às dores emocionais, às dores psicológicas, às dores físicas e até às dores vibracionais das pessoas. E eu comecei a fazer as sinergias aromáticas personalizadas. Por isso que são sinergias aromáticas na prática. Ela precisa ser personalizada. Precisa estar dentro da dor do seu cliente, da sua dor do momento. Se você é massoterapeuta, psicólogo, trabalha com massagens, trabalha com terapia holística, que isso é maravilhoso. Se você trabalha com psicanálise. Então eu trabalhei 10 anos na área da saúde e só conhecia alopatia. O que é alopatia? É um método de tratamento tradicional. Hoje, quando vamos ao hospital, falamos a nossa dor e o médico passa uma receita com aquela medicação. Tanto que eu só conhecia a naturopatia depois que eu saí da área da saúde. Hoje, muitas pessoas que trabalham na área da saúde já trabalham com a naturopatia. Mas no meu tempo, que não há muito tempo atrás, mas eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre a naturopatia, né? Então, e a naturopatia ela procura, é a procura da doença. Ela protege o seu organismo da doença, ela cuida de você para não adquirir aquele problema. Tanto que hoje, no SUS, no Sistema Único da Saúde, está contratando muita gente que é aromaterapeuta. Porque o SUS, ele trabalha com a prevenção. Então, os óleos essenciais, ele é a prevenção das doenças. Há 3.500 anos atrás, antes de Cristo, Cleópatra já usava os óleos essenciais a seu benefício. Ela sempre usava os óleos essenciais quando precisava se encontrar com Júlio César. Ela pedia para colocar jasmim antes de ela chegar até Júlio César. Foi a primeira mulher a difundir os óleos essenciais. Toda vez ela era muito sedutora. Ela não era linda, né? Mas ela era muito sedutora. E ela usava os óleos essenciais quando ela queria absorver alguma informação, quando ela queria seduzir Júlio César ou alguém que ela precisava naquele momento. Os egípcios naquela época já faziam embalsamento com os óleos essenciais de mirra. Olha que delícia. No Velho Testamento, a rainha Esther, antes de casar com o rei Assuero, ela foi preparada com os óleos de mirra. Por que os óleos de mirra? Precoce do envelhecimento, evita o precoce do envelhecimento. Ajuda a manter hidratada as suas unhas. O cheiro é maravilhoso.
e a hidratação que a mirra proporciona. Uma sinergia de mirra não tem para outro. Principalmente você que quer trabalhar com estética ou trabalha na estética. Falando do Novo Testamento, Jesus Cristo, quando nasceu, recebeu 2 óleos essenciais. Um chamado de incenso, que é o olíbano ou frankincense, e o outro de mirra. Naquela época, só quem recebia esses presentes eram reis e sacerdotes. Lindo, né? Imagina o poder do olíbano. Te traz, te aterra, te tira daquele mundo de fantasia e te mostra o caminho. Para você que gosta de fazer meditação, mirra, olíbano, e por incrível que pareça, lembra da peste negra em 1348? Era aquele bico que era usado para proteção, para não poder adquirir, para poder não ter contato com o vírus. Dentro daquele bico, daquela máscara, as pessoas já usavam óleos essenciais. Eles pingavam gotinhas de limão, colocavam folhas de limão siciliano dentro da máscara, para não ter a proliferação do vírus, ele se protegendo. Fazia a prevenção de doenças contagiosas. Então hoje, se você vai sair com alguma máscara, hoje 2021, nós estamos sempre com máscara. E se você vai em algum lugar e acredita que ali pode ter proliferação, ou acredita também que pode te ajudar, pinga uma gotinha na máscara. Você vai ver a diferença que vai fazer. E quebra a proliferação de bactérias. Em 1310, René Mauricet, conhecido como o pai da aromaterapia. Ele foi incrível porque naquele momento de tragédia, ele descobriu o poder da lavanda na reconstrução, na regeneração da pele. Foi a partir daí que tudo começou a acontecer na aromaterapia. René queimou as mãos dentro do seu laboratório e o antebraço. Naquele momento de aflição, de dor, a primeira coisa, o primeiro instinto que ele teve foi colocar suas mãos dentro daquele balde que havia óleos essenciais de lavanda. René Mauricet, que já estudava os óleos essenciais, ficou maravilhado com a regeneração que teve em sua pele no dia seguinte. Então, imagina o poder dos óleos essenciais na sua vida, na minha vida. Se você conhece os óleos essenciais ou ainda não sabe o que é ou para que serve, fica conosco. Na próxima aula vamos falar da importância dos óleos essenciais no nosso organismo. Como que é absorvido? Quais são os efeitos? É uma infinidade de caminhos que temos a trilhar dentro da aromaterapia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse mundo aromático que nos mostra cura para o nosso emocional, físico, vibracional, na estética, na psicologia, na massoterapia, dentro da tua casa, na sua saúde. Um beijo aromático e te aguardo até a próxima aula.